Boa tarde, ouvintes. Aqui estamos mais uma vez para um domingo desses que não tão bonito, mas às vezes fica bonito por causa da chuva. E estamos aqui com o Dr. Augusto, nosso grande amigo, colega, médico, homeopata e psicoterapeuta. E conforme prometido, nós vamos falar um pouco sobre psicoterapia. E a primeira pergunta que eu acho que os ouvintes vão querer saber e entender, qual é a diferença de um médico psicoterapeuta de um médico psiquiatra? Gabor, essa pergunta é muito boa e as diferenças não são muito claras. Mas, assim, de uma maneira geral, a gente pode dizer assim, o psiquiatra é um médico que trata das doenças mentais mais graves, das psicoses, que a gente chama. Esquizofrenia, etc. Principalmente a esquizofrenia, mas tantas outras. E ele trata do paciente esses pacientes graves que já estão bastante desorientados ou que têm sérios problemas, que podem até chegar ao ponto de colocar em risco a própria vida ou a vida dos circunstantes. A psicoterapia trata, de uma maneira geral, das neuroses, não das psicoses, das neuroses, que são as afecções que nos afetam sem que a gente consiga perder o controle da nossa vida e perder a capacidade de relacionamento. Então, as psicoses são afecções graves, afecções importantíssimas, são dramas, né? E isso faz com que a pessoa perca o contato com a realidade. E por isso possa criar situações onde ele se coloca em risco e aos outros. Já as neuroses não, o paciente com as suas neuroses, com sofrimentos, com angústias, com conflitos, com depressões, com ansiedade, com tédio e indiferença, são pacientes que continuam bem adaptados na vida real, levam sua vida profissional, sua vida social, familiar, mas que apesar disso, tem os seus sofrimentos e estas são, de uma maneira geral, os pacientes que são tratados pelo psicoterapeuta. A ansiedade em si, somente vista, claro que a gente tem que ver o ser humano como um ser biopsicossocial espiritual indivisível. Mas se a gente olhar a ansiedade somente, pura e simplesmente, ela se enquadraria em que tipo de neurose? Numa neurose. Que tipo de neurose? Olha, Gabor, veja, a ansiedade, o que é ansiedade? Ou seja, o que está por trás da ansiedade? Medo, né? Então, eu dizia há pouco, se eu estou indo para um paredão para ser fuzilado, é claro que eu fico ansioso. Mas por que eu estou ansioso? Porque eu estou com medo de morrer, né? Eu vou pular de paraquedas a primeira vez, eu estou ansioso porque eu tenho medo de cair lá de cima. Então, a ansiedade é um medo que leva às reações ansiosas, e esse medo, às vezes, ele é bem conhecido. Se eu vou pular de paraquedas, eu nunca pulei de paraquedas, mas se eu vou pular de paraquedas, vou ter que me lançar lá de cima, daquela altura lá, é óbvio que eu tenho medo e tenho um risco, claro, né? Mas muitas vezes os pacientes não entram em contato com a razão do medo. Então, você sabe isso tão bem ou melhor do que eu, que os pacientes dizem, eu sou ansioso, mas eles não conseguem definir o objeto do medo, o que é que os deixa ansiosos, né? Mas você sabe que eu observei um fenômeno interessante? Nós nos formamos no ano de 1977. Foi. Ou seja, já lá se vão 43 anos. 43 anos, tá? E o que aconteceu nesse ínterim? Eu trabalhava como cardio e terapeuta intensivo, então, em geral, na UTI tinha paciente muito ruim que não dava para perguntar se ele estava com ansiedade ou não, porque todos estavam ansiosos. Verdade. Mas uma coisa que eu verifiquei estando na medicina chinesa, e que foi muito interessante, foi muito marcante, que até os anos em que tivemos Funaro, Bresser e Collor, que tivemos esses 3 planos,
era necessário perguntar se o paciente era ou não portador de ansiedade. Após esses 3 anos, essas 3 mudanças de monetárias, etc., que nós tivemos, não foi mais necessário, porque todo mundo tem. 100% eram ansiosos, em maior ou menor grau. Você falou uma coisa interessante sobre a psicose. A psicose, para nós, dentro da medicina chinesa, é uma afecção do órgão coração. E o coração está 100% comprometendo ali a estrutura do indivíduo. Se não, vejamos, primeiro, a cor do indivíduo, em geral, ele é rubicundo, vermelho. Ele fica com aquela alegria exacerbada. Ele fica rindo de nada. Ele olha o teto e dá risada, olha a parede e ri, tal, e você vai lá, ele infarta. Em geral, morre de infarto. E isso, dentro da medicina chinesa, se diz que o espírito, que é o Shen, perdeu a sua residência. Então o espírito está vagando. Quando ele só está o espírito vagando à noite, o primeiro sintoma seria insônia, que eu já mencionei em outros programas. Mas, quando o espírito perde completamente a residência, ele perde não só a identidade, como também ele fica vagando. Então o indivíduo fica vagando. Ele pode falar para você que ele é médico, ele pode falar para você que ele é nada, ou ele pode ficar quieto e não falar absolutamente nada. Né? É verdade. Dá um tipo de um mutismo no paciente. Isso, é. Né? Então esse por lado da psicose. Já as neuroses, todas elas têm uma relação com algum dos órgãos. Então, se for o fígado, a neurose mais presente será uma raiva ou uma fúria, ou desencadeada por raiva e fúria contida. Já, se for o baço, pâncreas, que estiver predominando no quadro patológico, ele vai ter pensamentos repetitivos, obsessivos e distúrbios de memória, etc. Se for o pulmão que está comprometido, ele terá tristezas em maior ou menor grau, melancolia ou até depressão. E, finalmente, se for o rim, aí sim vai existir esse comprometimento, porque você me chamou a atenção quando você falou da falta de vontade, da falta de pique. Isso, a indiferença. O indivíduo rim fraco, exatamente, ele fica indiferente, falta de pique. E o grande comprometimento é o medo. Só que às vezes é um medo contido e que não vem à tona. Exatamente. Na criança, por exemplo, ele pode ter enurese noturna, ele faz xixi na cama à noite de medo, ele não dorme, tem pesadelos, terror noturno, não quer que apague a luz. Mas quando ele vai para o transtorno do pânico, sempre o transtorno do pânico está junto a alguma coisa que eu chamo de representação interna do paciente, o qual está alterada. Então, por exemplo, todos nós temos representações internas. Então, quando eu conto a você que eu fui em algum lugar e um cachorro me atacou, é impossível que você não visualize um cachorro. A cena, né? Então, o indivíduo visualiza, sei lá, um Rottweiler. E, no entanto, eu falo, não, quem me atacou foi um Chihuahua. Entendeu? Mas ele conta, se ele tiver que contar para um terceiro indivíduo, ele vai falar assim, não, o Gabor foi atacado por um Rottweiler. E a história vai subindo. Quando, na verdade, não foi bem assim que aconteceu. Quando não foi bem assim. A isso damos o nome de representação interna. Então, conforme a representação interna, será o tipo do transtorno do pânico que o indivíduo tem. É verdade. É verdade. Sabe, Gabor, isto que você está definindo tão bem como representação interna, a gente na psicoterapia chama de psique. Né? Então, então, uma coisa um determinado fato concreto que aconteça fora, eu interpreto esse fato através da minha psique de uma maneira diferente daquela que você interpreta. Ou seja, a minha representação interna é diferente da sua. A minha psique é diferente da sua. Então, se nós dois formos atacados por um cachorro,
eu vou dar um valor, uma atribuição àquele ato diferente da que você vai dar. Sim, porque as representações internas são de acordo com as experiências vividas por cada indivíduo. Exatamente. É pessoal, faz parte da nossa história, da nossa herança. O indivíduo que cresceu numa zona de guerra, de conflito, ele não pode vir aqui ouvir fogos de artifício e não achar que ele está tendo na guerra. Exatamente. É verdade. E é isso que faz com que determinados fatos, por exemplo, uma morte, uma perda, um afastamento, uma amputação, seja interpretado de maneira diferente por pacientes diferentes e até que as pessoas lidem com isso. Às vezes, alguns fatos, algumas pessoas conseguem lidar bem com certas coisas e outras ficam completamente adoecidas, né? Agora, eu acho que você citou uma coisa muito importante, que é a questão da repressão desses sentimentos, né? A gente entende na psicoterapia, e você também entende da mesma maneira, que além da nossa mente consciente, do nosso corpo concreto, biológico, existe uma outra coisa abstrata que rege isso, que a gente chama de psique, né? É a união do concreto com o abstrato, que vocês na medicina chinesa chamam do yin, do yang, né? Isso é a psique. E essa psique tem uma influência imensa na nossa saúde física, né? E nós vivemos uma época, o Gabor, você há de concordar comigo, que a gente não está acostumado a levar em conta essa psique. Então, se eu tenho um medo, se eu tenho uma perplexidade qualquer, uma tristeza, um luto, eu acho que se eu reprimir isso e disser, não, deixa de lado, não olha para isso, não liga para isso, toca o barco que a vida segue, a gente tem a ideia de que essa coisa desaparece como se fosse uma mágica. Esse medo, essa perplexidade, esse luto. Só que a gente sabe que esse medo reprimido, como você bem disse, fica pegando a gente por trás, né? Fica nos causando distúrbios, né? Eu acho que nós vivemos numa época onde essa interioridade, essa vida interior, ela é cada vez menos valorizada. E as pessoas gostam de estar muito bem informadas dos fatos concretos, mas vivem numa distância imensa da sua interioridade. E estas coisas reprimidas é que acabam nos adoecendo muitas vezes. Você contou aí o exemplo do paciente que reprime, fica doente e... Claro, e forma-se um tumor, Isso, por exemplo. Por exemplo, né? São as emoções contidas. Isso. E o grande órgão aplainador das emoções no nosso organismo é o fígado. Então, o fígado, ele é o aplainador. Então, quando nós passamos, por exemplo, o pulmão é a tristeza. Se nós passamos uma tristeza muito grande, e essa tristeza é extravasada, ela só agride o pulmão. Tanto é que, por exemplo, você vai cansar de ver pessoas que estão cuidando de seres, de familiares, e que estão cuidando deles e tal, não sei o que, quando passa, ou seja, a pessoa fica boa, ele cai com uma pneumonia, por exemplo. Eu já tive casos assim, é verdade. Isso é muito comum em idosos, principalmente quando um deles morre, vem a falecer. Até as pessoas falam assim, nossa, mas fulana de tal faleceu, um mês depois ele teve uma pneumonia e morreu. É verdade, pessoas certo? Que passaram décadas juntas. Pela tristeza. Agora, se ele chorar essas lágrimas de tristeza e puser para fora, né, vai agredir o pulmão. Mas se ele não chorar e reprimir, além de agredir o pulmão, vai agredir o fígado. Que é mais grave ainda, porque pode levar a um tumor, um câncer ou alguma coisa desse tipo. É muito interessante isso que você está falando. Sabe, Gabor, eu costumo contar uma história hipotética, uma história que eu inventei para os meus pacientes. Então, eu digo assim, é muito frequente todos nós atendemos muitos pacientes com as queixas digestivas, né? Gastrite, refluxo, etc. E a gente sabe dos efeitos emocionais, das causas emocionais disso, que o plexo solar, né, que é a região do fígado que você nos explicava, né? Eu costumo contar uma história assim para os meus pacientes, que é uma história hipotética. Eu falo para o meu paciente, imagine que eu estou conversando com você agora e por alguma razão qualquer,
a nossa conversa não está me fazendo bem, eu estou ficando irritado, eu estou ficando incomodado com essa conversa. Eu digo, duas coisas podem acontecer. Primeiro, eu entrar em contato com esse sentimento de irritação e eu perceber, não expressar, mas eu perceber que essa conversa está me irritando, está me incomodando de alguma maneira. Neste caso, eu vou elaborar, eu vou entrar em contato com a minha irritação, ou com o meu medo, ou com a minha qualquer outra coisa. Eu vou entrar em contato com esse sentimento, elaborá-lo, transmutá-lo e não vai acontecer nada. Eu não adoeço, não vai acontecer nada, não adoeço. Mas pode acontecer que eu sequer perceba que eu estou ficando irritado com uma determinada pessoa ou com uma determinada situação. Ou seja, eu não entro em contato com o sentimento, ou não entro plenamente em contato, eu só sinto um vago mal-estar, eu não sei se aqui está meio abafado, se a roupa está desconfortável, se está quente demais. Se eu não entrar em contato plenamente com esse sentimento, ele vai se manifestar pelo corpo. E eu vou ter, por exemplo, uma dor de estômago, que é aquela raiva ou irritação com a qual eu não entrei em contato. E eu vou ter uma dor de estômago. E aí a coisa mais fácil é de eu dizer, acho que aquele café que eu acabei de tomar não me fez bem. Alguma coisa assim, entendeu? Ou seja, atribuir uma causa externa, quando na verdade é um sentimento reprimido, como você bem disse, atribuir uma causa externa a algo que foi causado por um sentimento reprimido. Esses sentimentos reprimidos, só para vocês, pacientes e ouvintes, saberem, antigamente nós tínhamos dois tipos de úlcera. Úlcera de Curling e úlcera de Cushing. Uma era simplesmente o paciente politraumatizado, que ele estava completamente enfaixado, em coma, entubado, e ele não podia falar nada, e de repente ele formava uma úlcera. Ou então o grande queimado, né? E o segundo era dos grandes queimados. Então, o que acontece? Eles, na realidade, eles de tanto pensarem, talvez querendo emitir som, querer gritar, falar, olha, eu estou aqui, me ajude, ele formava uma úlcera. E uma coisa que eu notei muito, isso na prática clínica, hoje eu tenho mais de 50 mil pacientes, então é muita gente. Eu não vejo mais casos de úlcera. É verdade. Desapareceram, literalmente. Isso era uma coisa muito frequente na nossa época de recém-formados, né? Isso. E era diário isso, e agora há muitos anos eu não vejo. Mas a gente continua vendo os quadros de gastrite. Sim. E isso eu devo ao fato de que, eu quero crer que seja, primeiro que as pessoas começaram a procurar mais cedo o tratamento. Então eles fazem uma profilaxia precoce. Segundo, que começou o entendimento do leigo de que excesso de medicamentos fazem mal, e ele começou a evitar o uso de anti-inflamatório e determinados tipos de medicamento em excesso. Isso, ou então ser mais comedido no uso disso, né? E terceiro, porque eles procuram terapia e procuram o tratamento clínico com mais frequência. Você não acha que eu acho sim. Eu acho, porque hoje em dia são muito frequentes essas queixas digestivas, né? A gastrite, a má digestão, agora o refluxo esôfago-gástrico. Isso tem. Né? Agora, a úlcera é difícil. Acho que 10, 15 anos que eu não vejo uma úlcera. E agora, os sintomas digestivos, alterações da motilidade intestinal, ou a prisão de ventre, ou a diarreia, né? O cólon irritável, né? Essas pessoas que quando estão nervosas vão muitas vezes ao banheiro, elas continuam muito frequentes, mas a gente não tem mais a gravidade da úlcera, né? E eu atribuo isso exatamente às emoções, né? Porque o plexo solar, que é a região do fígado, como você está falando, é o lugar das emoções mais primárias, né? O medo. Então as pessoas falam sentir um frio na barriga no medo, né? Ou então quando está com raiva, fecha aqui, os pacientes costumam dizer fecha aqui e eu não consigo mais comer. É o lugar onde as emoções mais primárias nos tomam, né? As mais elevadas, como amor, solidariedade,
a gente diz simbolicamente no coração, e você nos ensinou da correspondência energética, né? E as mais elevadas, a espiritualidade, a religiosidade, a transcendência, aqui na cabeça, né? Hoje em dia se dá muito valor, gente, à espiritualidade. Isso é uma coisa que cada vez mais está pegando na medicina. Inclusive, existe uma associação que é a AME, Associação de Médicos Espirituais, e quando nós falamos de espiritualidade, nós não estamos falando de religiosidade. Exatamente. Então é importante frisar isso. É outra coisa. É outra coisa. Mas cada vez mais, hoje eu pergunto para os meus pacientes, qual é a sua doutrina, o que você segue, não só de religião, mas o que você acredita, e é impressionante como muda a relação médico-paciente. Muda, é verdade. Né? O paciente se sente bem acolhido quando ele vê que ele pode falar disso com o médico dele. Isso, exatamente, porque antigamente não se podia falar, era um tabu. Imagina, vou falar que eu sou do candomblé, ou que eu sou espírita. E se falasse, o médico o interrompia imediatamente e já mudava de assunto, né? E isso, hoje em dia, você está usando muito na psicoterapia? Sim. O que a gente sabe, eu acho que você fez muito bem de frisar a diferença de espiritualidade para religiosidade, né? Eu considero espiritualidade essa relação com coisas não concretas, com uma determinada transcendência, né? Com o infinito, com o mistério, vamos dizer assim. Não, mas é aquilo que você acredita dentro de si. Isso. Associa-se à carga espiritual que você recebeu dos seus pais, que cada um recebeu uma carga diferente, para a carga que você encontrou no seu meio, tá? E as pessoas em contato com quem você esteve, que te marcaram mais e que te fizeram derivar para um outro campo ou um outro campo. Então, exatamente. Então, as religiões, elas estão dentro desse pacote maior da espiritualidade. Inclusive, há pessoas espiritualizadas que não professam nenhuma religião. E cada um tem a sua. Claro. E todas elas acabam levando ao mesmo objetivo, né? E é uma coisa muito importante, tanto no ato de adoecer, como na capacidade de curar-se. Claro. Né? E é algo que deve ser levado em conta em nossas avaliações. E o importante, Augusto, que eu tenho observado, é que mesmo aquele indivíduo que é agnóstico, que ele, na hora em que ele sente que ele está perto do término da vida, ele se apega a tudo. É quando ele tem a primeira impressão em relação à transcendência. Claro, né? Que existem alguns agnósticos que continuam agnósticos, mas uma grande maioria se transforma. Eu trabalhei em UTI também, como você. Trabalhei muitos anos, na época que eu fazia cirurgia e UTI, e a gente via que os pacientes, nas suas horas finais, nos dias finais de sua vida, mesmo os mais empedernidos agnósticos acabam levando em consideração algo transcendente. E o brasileiro é um povo que vive isso na sua linguagem. Porque qualquer coisa, reparem vocês andando, vocês conversam com alguém e a pessoa fala assim, se Deus quiser. Ou então fica com Deus. Ou Deus te pague. Deus te pague, etc. É verdade. Bom, gente, vamos encerrando aqui esse nosso papo. E semana que vem nós vamos voltar e nós vamos falar sobre os tipos de psicoterapia que nós podemos ter, os tipos de linhas terapêuticas, tá bom? Tá bom. Então, um bom final de domingo a todos vocês e muito obrigado a todos vocês pela audiência, tá? Obrigado, um grande abraço.